Meus queridos, que a doce paz de Jesus esteja conosco neste momento de paz, onde nos juntamos para orar, conversar, estudar, clamar pelos nossos irmãos que precisam da oração. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final e vamos manter também junto a nós o nome dos nossos irmãos que precisam da oração, da paz, da cura. Vamos dar continuidade à leitura do livro dos Médiuns. Estamos hoje encerrando o capítulo 13, que é da psicografia direta e indireta. Vamos ler o item primeiro, o item 155. Ainda por outros sinais inequívocos, se manifesta a inteligência que atua. Chegando ao fim da página, um lápis faz espontaneamente o movimento para virar o papel. Se ele quer se reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa o faria com a ponta do dedo. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprimem-se frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir a cólera ou a impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não raro a quebra. O item 156. Em vez de cestas, algumas pessoas se servem de uma espécie de uma mesinha pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitarem o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre, é preciso que os operadores sejam dois, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. O item 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como o faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente.
De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples. A mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta como a escrita corrente. Aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médios. O item 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com esse título: Comunicação de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta e etc. Hoje bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos inteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Fora o mesmo que um autor declarar, no título de sua obra, tê-la escrita com uma pena metálica ou com uma pena de parto. Esses instrumentos, ademais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-ia então podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas são obtidas por meio de pancadas com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipicologia, se por meio de pancadas. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência indispensável, se lhe torna uma linguagem científica. Meus amores, à medida que nós vamos avançando na leitura do Livro dos Médiuns, nós vamos entendendo, compreendendo as psicografias atuais. Você vê que elas começaram de um modo rudimentar, de um modo simples. Eles foram aprimorando esses métodos simples e foram chegando mais na frente, com mais percepções, com mais realidade no trabalho desenvolvido pelos espíritos através dos médiuns. Nas próximas leituras nós vamos nos colocando melhor nos entendimentos. Que Deus nos abençoe. Vamos conversar com o Pai. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos para te clamar pela paz, pelo amor, por suas bênçãos, bênçãos de cura, bênçãos de paz, bênçãos de serenidade, de humildade. Continua, Pai querido, perseverando em nossas vidas. Nos perdoa os deslizes, as ações, os pensamentos, que muitas vezes interrompemos nossa caminhada por motivos que não são necessários existir. Estamos indo de encontro às leis naturais, aos ensinamentos do meigo Jesus. Te pedimos, Pai amado, nos perdoa. Nos perdoa, nos intua para os caminhos certos. Todos nós, Pai, todos nós, seus filhos, infelizmente passamos muitas vezes por esses problemas.
E vamos, Pai, caminhando, sem pensar muito, levados pelos nossos sentimentos do momento. Nos ajuda, Senhor, que possamos estar sempre sendo intuídos. E por isso, Pai, que te pedimos, nos perdoa. Clamamos pela tua misericórdia, para todos os teus filhos que sofrem com esses problemas transitórios. Queremos te pedir também, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem dos problemas físicos e espirituais, que eles consigam, Pai, através do teu amor, através dos ensinamentos de Jesus, compreenderem o real significado da palavra amor, da palavra milagre, da palavra paz, da palavra cura, pois só assim iremos conseguir que os nossos espíritos, Pai, tenham paz. Te pedimos pelos lares, que nossa mãezinha Maria esteja em cada lar, levando gotículas de paciência, de amor, de paz. E que esses lares se encontrem, Pai, entre pais, filhos, mãe, filhos, pai, esposa, mãe, esposa. Te pedimos pelos nossos irmãos que usam dos vícios como motivo de excitação, de liberdade. Eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa-os. Eles são levados para essa escuridão do mundo. E como eles sofrem. E como eles fazem sofrer a família. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia de todos esses irmãozinhos. E assim, meus queridos, certos de que Deus é nosso Pai, é nosso guia principal, que Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso modelo e guia. É que vamos fechar os nossos olhos para fazermos a oração que Jesus nos ensinou, pedindo ao Pai permissão para que os nossos amigos espirituais venham colocar em nossas águas o remédio certo, necessário para a nossa cura. E vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, Senhor, mas livrai-nos do orgulho, do egoísmo, da inveja, da maldade, que nos tornemos realmente seus filhos por amor, com amor, em nome de Jesus. Que assim seja.